Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados ao vivo aqui na Rádio Esotérica FM, e também saudamos a todos aqueles que nos acompanham offline aí nas gravações, na página da Levir, a loja esotérica virtual, e também no nosso canal do YouTube, onde todos os nossos programas Lux Esotérico ouvintes estão disponíveis. Estamos com vocês há 5 anos no ar, levando temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, sempre com o patrocínio dos simpatizantes e associados da loja esotérica virtual. Está há 18 anos no ar, ouvintes, em www.levir.com.br. É o portal cheinho de textos e muitos programas em áudio, em vídeo, para vocês acompanharem sobre temas da espiritualidade. E nessa fase do nosso programa, ouvintes, estamos transmitindo para vocês os temas do livro Fundamentos de Teosofia, de C. Gina Rajadasa, esse grande teósofo, grande maçom, ocultista, um espiritualista que nasceu no século XIX, depois viveu até meados da década do século XX, foi presidente internacional da Sociedade Teosófica, e na década de 20 ele escreveu esse livro Fundamentos de Teosofia, ouvintes, sumarizando temas realmente muito importantes para o nosso conhecimento e para o aprofundamento da nossa cultura espiritual. E no dia de hoje, ouvintes, vamos abordar mais um tema desse livro, agora no 14º capítulo do livro Fundamentos de Teosofia, denominado O Governo Interno do Mundo. É um dos temas realmente mais extraordinários que a teosofia apresenta para o mundo, falando da grande fraternidade dos mestres, a grande muralha dos sábios que está por trás dos acontecimentos, dos desenvolvimentos espirituais que acontecem no nosso planeta, para alento, ouvintes, da humanidade que, como vai nos dizer aqui o próprio Gina Rajadasa, às vezes fica imaginando se os acontecimentos no mundo não seriam apenas uma sucessão de catástrofes, né? Mas, ouvintes, há sim seres de extrema evolução espiritual, na verdade, os mais evoluídos, aqueles que as pessoas têm em mais e maior conta dentro da sua devoção, os maiores expoentes das grandes religiões, das grandes filosofias, sempre fizeram parte ou foram emissários da grande fraternidade dos mestres. Então, sobre o governo interno do mundo, nos diz aqui Gina Rajadasa: entre as numerosas ideias surpreendentes com que se defronta o estudante de teosofia, uma das mais significativas é a que existe um governo interno do mundo. A vida internacional do mundo, através das eras, nos parece quase inteiramente tão sem propósito que se concorda plenamente com a afirmativa de Gibbon, de que a história das nações é, abre aspas, de fato, pouco mais do que o registro de crimes, loucuras e desgraças da humanidade. Fecha aspas. Realmente, observando apenas os fatos, ouvintes, o noticiário principalmente dos jornais, hoje em dia também na televisão, no rádio, na própria internet, nós muitas vezes nos perguntamos se esse planeta realmente não é um verdadeiro hospício, né? Cercado pelo espaço vazio, onde as pessoas estão aqui realmente manifestando tudo que há de pior no ser humano. Mas
exatamente, ouvintes, o que este tema do governo interno do mundo nos traz são as evidências exatamente do contrário, de que existem sim pessoas altamente evoluídas espiritualmente e que se reúnem justamente para tentar levar o autodesenvolvimento espiritual para o maior número de pessoas possível. Então, continua aqui Gina Rajadasa. Dificilmente a mente cética de hoje acredita que qualquer evento nos acontecimentos do mundo seja usado e guiado para realizar um plano divino. Aqui com plano divino com P maiúsculo e D maiúsculo. Nossa fé religiosa é suficiente para crer em um longínquo evento divino em direção ao qual a criação inteira se move. Mas quando se chega a crer literalmente que, como nos diz as escrituras cristãs, nenhum pardal cai por terra sem a vontade e o conhecimento do Pai, nossa fé, na verdade, vem do coração e não das nossas cabeças. Da natureza não existe fato mais maravilhoso do que esse que foi revelado pelo Cristo. Literalmente, é verdade que nenhum pardal cai ou nenhuma ave cai sem que isso seja percebido numa consciência e sem que um amor o envolva na sua queda, guiando-o além dos portões da morte até uma vida mais feliz. Aqui, no nosso globo que gira em torno do Sol, seres poderosos guiam cada acontecimento, e os crimes, as loucuras e desgraças da humanidade, como também seus heroísmos, sacrifícios e sonhos, são usados por eles, pelos mestres, para realizar aquela parte específica do plano de Deus, cujo cumprimento é previsto sucessivamente para cada dia e cada mês que passa. Nos antigos mistérios, os fatos a respeito de um governo interno do mundo foram guardados durante muito tempo como o mais precioso dos segredos. Mas agora que as oportunidades de uma evolução mais veloz surgem para o homem, é revelado o que outrora estava oculto. Sem dúvida, para muitos, a revelação não significará nada. Em alguns, provocará até o escárnio. Já em alguns poucos, despertará tanto uma nova visão da vida, quanto uma nova determinação de lançar-se de coração e alma no trabalho de impulsionar o plano de Deus, que é a evolução. Para o bem desses últimos, que anseiam por compreender com o intuito de justificar ao seu cérebro a fé que está nos seus corações, um grande corpo de conhecimentos ocultos foi revelado aos homens através do movimento teosófico. E isso, ouvintes, realmente é, como bem disse Gina Rajadasa, uma novidade, apesar desse conhecimento já estar aí circulando há mais de um século, mas o fato é que o conhecimento da existência do governo interno do mundo ou da grande fraternidade branca era realmente algo reservado aos círculos mais restritos dos movimentos realmente esotéricos, como foram a maçonaria antiga, a Rosa Cruz, nos séculos mais próximos, e no passado distante, ouvintes, no Egito Antigo, retrocedendo aos mistérios da Idade Média e se perdendo realmente nas brumas dos tempos, essa informação de que um governo espiritual existe nesse planeta, conectando os mestres
que aparentemente aparecem, né, aleatoriamente no planeta, como se fossem apenas, né, esporões que explodem, né, no campo, liberando o perfume da sua sabedoria e trazendo um pouco de alívio para a humanidade que sofre. Na verdade, esse conhecimento, ouvintes, que era muito oculto, hoje já se fala muito dele, e lamentavelmente até essa ideia vem sendo conspurcada, vem sendo transformada em invencionice por pessoas que realmente não têm escrúpulos e falam coisas, né, diretamente da sua imaginação, sem conexão com os fatos e sem conexão com os fatos históricos, ouvintes, do passado, que evidenciam a existência desse governo interno do mundo. Então, a Fraternidade Branca, ela não é uma organização material, né? Não existe uma sede física da Grande Fraternidade. Ela, na verdade, é uma conexão espiritual entre os seres mais avançados, não só os grandes mestres, os grandes avatares, mas também os discípulos, e o número de integrantes dessa fraternidade hoje em dia, ouvintes, já está na casa das centenas de milhões de pessoas, que uma boa parte delas ainda inconscientemente está conectada a essa estrutura, porque ainda não está desperta, né? Não foi iniciada no conhecimento real dos planos invisíveis, não consegue ainda atuar, né, no seu corpo astral, no seu corpo mental, mas são pessoas que seguem os preceitos dos mestres. Muitas vezes são pessoas muito ativas em campos que as pessoas sequer imaginam que é de interesse da Fraternidade Branca. Os mestres não atuam apenas na área da religião, da filosofia, da espiritualidade, como a maior parte das pessoas imagina. Os Mahatmas, os mestres de sabedoria, se interessam por todos os aspectos da vida do ser humano. O grande objetivo dos mestres é que a fraternidade humana se corporifique nesse planeta, assim como a fraternidade é absoluta entre eles, entre os mestres da Fraternidade Branca. Eles desejam que a humanidade se reconheça como uma grande unidade e que a espiritualidade, ouvinte, seja realmente o grande ingrediente que vai unir as pessoas. Mas para isso é preciso elevar o nível não só espiritual, ouvintes, mas o nível socioeconômico, o nível cultural, o nível tecnológico, o nível organizacional. Então, há mestres que trabalham com os cientistas, há mestres de sabedoria que têm discípulos no campo da política, da ciência, da economia, né? Influenciando, ouvintes, e inspirando principalmente ações que levam a tornar a vida nesse planeta mais sustentável e mais favorável à manifestação da espiritualidade. É assim que o governo interno do mundo atua, não só, ouvintes, repetimos, nos campos que nos parecem óbvios, né, como o campo espiritual, mas em todas as áreas de atividade humana. E mais continua aqui Gina Rajadasa. Em todas as páginas desse livro, Fundamentos de Teosofia, o tema dominante é que tudo o que ocorre na natureza, na vida e no coração do homem é a autorrevelação do Verbo Divino, ou seja, é a autorrevelação do poder criativo de Deus.
foi mostrado que sua vida, a vida divina, se revela de estágio em estágio e que todas as formas de vida e de consciência estão interligadas numa escala evolutiva. Um átomo e uma ameba contêm a sua vida, a vida de Deus, mas mais da vida divina é revelada em um grande arcanjo, ou como os chamam os hindus, em um Dhyan Chohan, um ser luminoso, ou numa divindade, num logos planetário. Nesta nossa terra, todos nós seres humanos somos corporificações de sua vida, ou seja, todos os seres são manifestações da vida de Deus. E nós o revelamos mais plenamente, nós seres humanos o revelamos mais plenamente do que o podem fazer nossos irmãos mais jovens, os animais. De maneira semelhante, mas por uma outra perspectiva, há seres mais elevados do que o homem que revelam ainda mais da vida de Deus do que pode fazer o homem atualmente. São eles, esses homens que revelam mais em suas vidas do poder de Deus, que formam o governo interno do mundo. E cada globo, cada planeta dentro do sistema solar tem um grupo de ministros de Deus, da vida divina, que realizam o seu plano naquele planeta. Esse grupo é denominado de a hierarquia daquele planeta. Hierarquia que nós já explicamos aqui inúmeras vezes no nosso programa, palavra que significa governo divino, pois hierarquia tem hieros, sagrado, e arcos, que é governo. A palavra hierarquia simboliza o governo sagrado, um governo divino. Então, esses seres é que formam a hierarquia, o governo sagrado do nosso planeta. A hierarquia da nossa Terra é conhecida tradicionalmente por vários termos, sendo o mais usado atualmente o Grande Fraternidade Branca. Essa fraternidade não é uma mera associação de super-homens, mas um organismo vivo que contém as energias vitais do próprio Verbo Divino. É verdadeiramente uma, abre aspas, grande loja acima ou superior. O modelo de toda a grande loja que já existiu, e seus poderosos oficiais labutam incessantemente 24 horas por dia. Os adeptos, adepto, que é um termo utilizado na teosofia para indicar também os mestres, porque a palavra adepto significa aqueles que obtiveram, no caso, aqueles que obtiveram a iluminação, a libertação do nível humano. Então são seres super-humanos, ou super-homens, como disse aqui Jina Rajadasa, e sempre que eles aparecem no mundo fica muito evidente isso. Os adeptos da Grande Fraternidade Branca trabalham numa ordem verdadeiramente hierárquica, de acordo com suas qualificações, cada um tendo sua função num determinado departamento do plano. E para realmente se conhecer a respeito disso, é preciso se dominar uma temática que nós já fizemos muitos programas aqui a respeito, que é o conhecimento dos 7 grandes raios divinos. Já temos muitos programas aqui armazenados na loja esotérica virtual e no nosso canal do YouTube, aonde vocês podem vir estudar a respeito dos 7 raios, porque a hierarquia se divide exatamente para executar os seus planos.
cada mestre ou conjunto de mestres e discípulos trabalhando num desses 7 raios para atingir, ouvintes, então, um maior objetivo, que é levar esse plano à sua atualização e beneficiando a humanidade como um todo. Não há, ouvintes, como os mestres trabalharem que não fosse dessa forma, porque, como nós dissemos, existe nesse sistema solar uma verdadeira loja, né? Como disse aqui, uma grande loja. Aqueles que têm conhecimento dos rituais e conhecem como funciona estas organizações, sabe que há o governo sagrado, né? A hierarquia é uma verdadeira organização onde Deus é o ápice da grande pirâmide, e a partir dele o escalão de seres iluminados vai descendo, começando pelos grandes arcanjos, descendo até os anjos, e ali se incluem os mestres de sabedoria que têm conhecimento, ouvintes, do plano divino, que é a evolução, e eles extraem diretamente da mente divina as informações para que eles possam trabalhar e levar a humanidade aos próximos planos que ela precisa dar para que os planos sejam realmente bem sucedidos. Então, essa assembleia divina que começa com Deus e vai descendo pelas hierarquias, chega até a própria humanidade. Há seres humanos que também estão conscientemente engajados, né, também no trabalho da Fraternidade Branca. Todas as pessoas que trabalham, que são membros das ordens religiosas, ou a pessoa que realmente pratica os preceitos de uma religião. Religiões, as maiores do mundo, sempre foram fundadas pelos membros da grande Fraternidade Branca. Então, o ser humano é membro, ouvintes, do reino de Deus. Deus é o rei, mas ele não pode, ouvintes, nem governar e nem operar sozinho as coisas nesse sistema solar. Ele precisa dos seus auxiliares. E os Mahatmas, ouvintes, os grandes mestres, que hoje são algumas centenas, aqueles que, depois de atingirem o grau de mestres, permaneceram conosco, optaram, né, por seguir a linha da compaixão, pois eles poderiam seguir outros caminhos cósmicos. Então, os mestres que nós conhecemos, que foram os grandes fundadores das grandes linhas religiosas, eles são os mestres da sabedoria e da compaixão. Eles têm um voto de permanecerem conosco até que os seres humanos obtenham a sua própria libertação. E então eles funcionam assim como uma loja ritualística tem diversos cargos. Os mestres, desde o 1º até o 7º raio, eles desenvolvem esse trabalho de uma maneira segmentada, né? E Jinarajadasa continua: acaba de ser dito que a grande Fraternidade Branca contém as energias vitais do Verbo Divino, do Logos. Da mesma forma que o Logos, quando manifestado, trabalha como uma trindade, todas as suas energias fluem através de 3 ministros, que são os representantes para a Terra de sua natureza tríplice, e que são os canais das energias dessa triplicidade. O grande triângulo, que é
eterno nos céus é o do Verbo ou Logos como primeiro, segundo e terceiro Logos, ou os nomes que nós quisermos usar para a Trindade, como Shiva, Vishnu e Brahma, ou Pai, Filho e Espírito Santo. Sua representação aqui na Terra é um outro triângulo, composto por 3 grandes adeptos ou mestres, conhecidos como o Senhor do Mundo, o Bodhisattva e o Mahashohan. Isso realmente é uma informação bem específica, que tem termos realmente orientais que os irmãos, nossos ouvintes, podem ainda não conhecer, mas vocês devem se manter atentos, porque esses nomes nos nossos estudos estão sempre surgindo, são sempre mencionados, né? O mais importante desses 3 grandes cargos, né, dentro da Fraternidade Branca, o Senhor do Mundo, o Bodhisattva e o Mahashohan, o mais importante e o primeiro deles é aquele ser que traz para a humanidade as energias do aspecto primitivo, primário, do primeiro aspecto, o aspecto Pai ou átmico, ou o aspecto do poder, da vontade, do Logos, do Verbo. Já o segundo, né, o Bodhisattva, também chamado de instrutor do mundo, ele é o canal do segundo aspecto, do aspecto sabedoria, e exerce para a humanidade aquela misteriosa função de instrução, de expiação da ignorância humana através da difusão da sabedoria, principalmente espiritual. Já o Mahashohan, que é bastante desconhecido para os ocultistas ocidentais, ele representa o terceiro aspecto divino, e ele é o canal da mente divina e revela para a nossa Terra todas as atividades típicas do terceiro Logos, né, do aspecto Espírito Santo, que são aqueles aspectos da criatividade, e são os raios que criam realmente a organização do mundo. Então, o Senhor do Mundo, também chamado Rei do Mundo, é o principal deles, ouvintes. O instrutor do mundo é aquele que é o chefe de todas as religiões no planeta Terra. Toda a devoção que o mundo lança diariamente para os seus salvadores do mundo, quer seja Jesus, Maomé, Buda, e não interessa, ouvintes, não importa qual o nome, mas toda essa devoção vai para a aura do instrutor do mundo. É ele que periodicamente, ouvintes, ressurge no mundo através da sua encarnação física, o que é mais raro, ou principalmente ele toma, por assim dizer, mediunicamente, toma por empréstimo, por assim dizer, os veículos, né, os corpos de seus discípulos mais avançados, e por um certo período ele prega no mundo como se fosse ele mesmo encarnado aqui na Terra. E nós vamos falar disso mais detidamente no segundo bloco do nosso programa. Já o Mahashohan é um mestre que tem a seu cargo uma tarefa muito difícil, que é de manifestar não só o terceiro aspecto, mas também influenciar os mestres que estão no 4º, no 5º, no 6º e no 7º raios, que são aspectos do terceiro raio, e então ele é considerado muitíssimo dentro da Fraternidade Branca pelo amplo espectro do trabalho que o Mahashohan desenvolve.
Mas já no segundo bloco, ouvintes, nós vamos falar desta personalidade que é a mais importante dentro da Fraternidade Branca, que é o Rei do Mundo, o Senhor do Mundo, que é o chefe da grande Fraternidade Branca, do governo interno do mundo, e que vai, já logo que nós voltarmos, ouvintes, ter toda a nossa atenção. Mas vou agradecer uma vez mais a grande audiência daqueles que estão me acompanhando ao vivo na nossa transmissão aqui da Rádio Esotérica FM, e a você, muito obrigado também que está ouvindo nas gravações do nosso programa constantes no site da Levir e no nosso canal do YouTube. Vamos ao nosso intervalo, ouvintes, convidando você que ainda não é associado da Levir. Precisamos, ouvintes, do seu apoio para que esta iniciativa e outras possam permanecer no ar na internet e expandir, quiçá, no futuro ainda mais o seu alcance. Vamos ao intervalinho, ouvintes, e voltaremos já já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Esotérica FM, iluminando o seu coração. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Agora, ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento, que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análises das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. Este mapa que você receberá conterá a interpretação do seu signo solar, do seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, casas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar. É um mapa completo, com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM.
Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos ouvintes, muito boa música durante todo o dia aqui na Esotérica FM e nas nossas noites aqui às 9 da noite, sempre de segunda a sexta-feira. Muita sabedoria para a sua alma, o programa Lux Esotérica, que uma vez mais aqui na pessoa de Osmar de Carvalho, o coordenador da loja esotérica virtual, realmente agradece o seu apoio, o seu patrocínio, a sua audiência para o nosso programa que traz temas do esoterismo, do ocultismo e principalmente da teosofia, essa grande doutrina que está vindo ao mundo também por influência, ouvintes, dos mestres da grande fraternidade branca. Aqui no livro do Jinarajá Dasa ele não menciona nominalmente nenhum dos mestres, ouvintes, mas a partir de agora nós vamos começar a dar nome aos bois aqui nessa temática, ouvintes, que é realmente fundamental para a nossa compreensão desse tema do livro do Jinarajá Dasa, Fundamentos de Teosofia, que está nos falando sobre o governo interno do mundo. Recomendamos também, obviamente, uma detida leitura, ouvintes, e estudo por parte de vocês desses capítulos desse livro, e também buscando apoio em outras literaturas teosóficas, porque realmente o livro de Jinarajá Dasa é introdutório. Então há livros que trazem mais informações específicas sobre esse tema. Mas vamos continuar buscando, ouvintes, agora a informação sobre o chefe da grande fraternidade branca, né? Que é conhecido nos meios esotéricos como o rei do mundo ou o grande iniciador único, o chefe de todos os verdadeiros ritos espirituais, ritos iniciáticos que elevam verdadeiramente a consciência do ser humano para um patamar superior. E sobre ele o Jinarajá Dasa aqui nos diz: o chefe da hierarquia é aquele ser excelso, o Senhor do mundo, que determina e ordena todos os eventos para os homens e também para os anjos neste planeta ou globo. Na sua consciência é registrado tudo o que acontece em todos os 7 planos de nosso planeta, visto que sua aura permeia a Terra inteira. Ele, o Senhor do mundo, está consciente de tudo o que ocorre dentro desta aura que ele possui, que toma todo o planeta. E nenhum ato é tão secreto que ele não o conheça, nenhuma injustiça tão pequena que ele não a registre. É realmente, ouvintes, um ser cuja consciência mente ultrapassa até a daqueles seres que se manifestaram como salvadores do mundo. E para se ter uma ideia da importância desse ser, nas escrituras cristãs, principalmente as escrituras judaicas, se menciona esse grande ser, o chefe da fraternidade branca, como Melquisedeque, ou o rei de Salém, ou o sacerdote do Altíssimo. É assim que a Bíblia menciona, ouvintes, o Senhor do mundo, ou Sanat Kumara, como ele é chamado pelos orientais. E como foi dito, a sua aura é tão grande, tão expandida, que toma todo o nosso planeta, e ele está consciente de tudo que os seres humanos e também os anjos
que para todos os efeitos são considerados como concomitantes, né, evolutivamente com a humanidade. Anjos e homens têm realmente praticamente a mesma carreira espiritual a seguir. A única diferença é que nós humanos chegamos até o plano material. Daí que os anjos realmente se importam muito e ajudam muito o ser humano a evoluir, e o grande iniciador único também é chefe dos anjos, não só da evolução da humanidade. E Jinarajadada continua dizendo sobre ele: o rei, né, o rei do mundo, como é frequentemente chamado, não é um mestre da nossa humanidade. A posição que ele ocupa é eminentemente superior a todo mestre que nós conhecemos. Muito elevado demais para ser preenchida, para esse cargo ser preenchido por algum adepto da nossa própria evolução humana. Ele, na verdade, é um adepto poderoso do grande esquema de evolução, o mais avançado esquema de evolução do sistema solar, segundo os estudos teosóficos, esotéricos, que é o esquema do planeta Vênus. O planeta Vênus está toda uma ronda, ou seja, muitos milhões de anos na frente da evolução do planeta Terra. Então, Sanat Kumara, o instrutor do mundo, veio da fraternidade de Vênus para encabeçar a fraternidade branca na Terra. E ele aqui chegou há 6 milhões e meio de anos atrás para se encarregar da evolução desta Terra, sucedendo ao predecessor que havia sido responsável quando a humanidade foi transferida da cadeia lunar para a cadeia terrestre. E sem a sua aprovação de Sanat Kumara, ninguém pode ser admitido na grande fraternidade branca. E é a sua estrela, a brilhante estrela de 5 pontas, que reluz acima da cabeça do mestre iniciador, como um sinal da aceitação do iniciado na sua fraternidade. A tradição hindu, que conhece também a sua existência, o denomina de Sanat Kumara. Quanto ao corpo desse eterno jovem virgem, embora físico, não nasceu de uma mulher, mas foi feito por Kriya Shakti, ou seja, o poder de moldagem direto da matéria pela vontade, ou, como diz aqui, força da vontade. E esse corpo nunca envelhece. Em aparência, ele é não um homem, e sim um jovem de 16 verões. Só que cada verão desse é realmente um período de muitos e muitos milhares de anos. Ele é para os homens a vontade, o aspecto pai do verbo divino. E mesmo assim, seu poderoso amor é tão imenso quanto o oceano, e é por amor que ele se encontra junto à humanidade. E em volta dele estão certas dignidades também espirituais que vieram com ele, do planeta Vênus. Na verdade, com Sanat Kumara vieram não só ele, que é um Kumara, mas mais 3 Kumaras, ou 3 seres de altíssima evolução, e cerca de 100 mestres de sabedoria que há 6,5 milhões de anos atrás inauguraram na nossa humanidade a existência da fraternidade branca. Esses Kumaras, também chamados os Budas,
Budas solitários também são acompanhados pelos Deva-rajas, ou os grandes arcanjos ou regentes dos elementos, os senhores do karma, aqueles que ajustam o karma dos humanos, e grandes devas ou anjos que são seus ministros, prontos a atender a seus pedidos. Todos os reis terrestres cujas dinastias obtiveram sua bênção em reconhecimento de seu serviço altruísta em favor dos homens, têm aquele misterioso direito divino dos reis, né? Aqui colocado entre aspas, como parte de sua herança invisível. Quando a coroa da Inglaterra é colocada na cabeça de seu rei, vê-se uma longínqua reminiscência da tradição concernente ao grande rei do mundo, no pequeno planeta, né, no pequeno globo, que é posto na mão esquerda do rei, assim como no cetro ou vara de poder colocado na sua mão direita. Na verdade, esta nossa terra, que nos parece ser tão grande, cabe na palma de sua mão, e realmente nenhum pardal cai sem que ele o saiba. É realmente uma dignidade muito grande, ouvintes, que nenhum ser humano da nossa humanidade ainda alcançou esse nível. Vai alcançar esse nível, que é o nível da 9ª grande iniciação na Fraternidade Branca, aquele que foi o primeiro Buda da nossa humanidade, o Senhor Gautama, né, o príncipe Siddhartha, está a apenas uma iniciação abaixo de Sanat Kumara. Mas todos os grandes ritos iniciáticos, tanto do Oriente quanto do Ocidente, só são válidos quando evocam esse poder sublime, os anjos, os arcanjos que estão ligados a Sanat Kumara, e a estrela flamejante, a estrela de 5 pontas, que representa o homem aperfeiçoado, o homem perfeito, brilha sobre a cabeça do iniciador quando ele invoca o poder do Altíssimo, que vem, que flui através de Sanat Kumara, vai para aquele venerável, aquele mestre iniciador, quer seja ele um bispo, quer seja ele um venerável de uma loja maçônica, um mestre instalado que vai ali transmitir o poder de Deus para despertar os chakras e iniciar o indivíduo num novo patamar de consciência. E muito se faz hoje no ramo do ocultismo que não tem, ouvintes, esse poder, essa conexão. Então é preciso investigar bastante quando se entra numa organização esotérica para saber se ela está tradicionalmente ligada com a tradição oculta desse planeta, ouvintes, para que ela realmente seja válida para a conexão com a Fraternidade Branca. E com ele, né, como nós já dissemos, existem 3 discípulos e assistentes que também vieram da evolução de Vênus. Na tradição hindu, eles são chamados filhos de Brahma, nascidos da mente, também chamados de senhores da chama. Juntamente com o Sanat Kumara, são os 4 senhores da chama, que tem sido chamado de a cabeça, o coração e a alma e a semente do conhecimento imortal, né? Então é Sanat Kumara e os 3 Budas que com ele vieram, ou Budas solitários, chamados Sanandana, Sanaka e Sanarana. E esses Budas, ouvintes, também outras grandes dignidades, houve aí uma literatura que os chamou de
Budas egoístas, né? Porque eles não atuam dentro do discipulado com as pessoas, mas esse termo realmente não se aplica corretamente a eles, porque eles estão energeticamente potencializando o trabalho de Sanat Kumara ou Melquisedeque, e eles vão realmente ocupar uma posição muito importante no futuro da humanidade conforme ela se desenvolver. Mas aí nós podemos passar, ouvintes, a estudar o segundo grande cargo da fraternidade, que é aquele que está sendo ocupado pelo Buda atualmente, o grande Bodhisattva, né? E então nos fala aqui Jinaraja Das: a iniciação de Buda é a mais alta realização nesta terra no segundo raio, né? É um Bodhisattva ou instrutor do mundo que a recebe como coroamento de seu trabalho pela humanidade por longas eras, né? Bodhisattva, a palavra que quer dizer da essência da luz ou da iluminação. Depois de fundar religião após religião, um Bodhisattva reúne, na última de suas vidas, todos os seus discípulos que estejam prontos para adentrar os diversos graus da iniciação e, junto com eles, reencarna na Terra. Em seguida, ele estabelece uma religião mundial. E quando o trabalho desse corpo físico estiver concluído, passa para trabalhos mais eminentes em outros planos. Ao sair da humanidade, ele entrega a seu sucessor as tarefas de instrutor do mundo. E o último dos Budas, né, foi o Buda Gautama, o príncipe Siddhartha. E seu sucessor no cargo de instrutor do mundo é o Bodhisattva Maitreya, já chamado também de Buda Maitreya na tradição budista, em antecipação a seu futuro cargo. Ou seja, Sanat Kumara está na linhagem do primeiro raio. O Senhor Buda, né, Sanat Kumara com a 9ª iniciação, o Senhor Buda atuando no segundo raio, com a 8ª iniciação, é o grande Bodhisattva, e ligado a ele está exatamente o instrutor do mundo atual, que é o Senhor Maitreya, conhecido também no Ocidente como o Cristo. E a sua primeira aparição no mundo, após, né, o Senhor Buda ter deixado o cargo de instrutor do mundo para atingir, né, o grau de Buda, o Senhor Maitreya, a primeira das suas encarnações foi como Krishna, há cerca de 5.000 anos atrás, na Índia, onde ele reencarnou diretamente, né, o que é uma coisa muito complicada, muito trabalhosa. E justamente como instrutor do mundo, ele vem periodicamente, o Senhor Maitreya, ou o Cristo, influenciando os seus discípulos na criação de novas filosofias religiosas e espirituais no mundo. Foi exatamente isso que aconteceu, ouvintes, há cerca de 2000, né, segundo o nosso calendário, há 2014 anos atrás. Mas os anais esotéricos nos dizem que foi pelo menos 100 anos antes, né, ou mais de 2.100 anos antes, em que houve uma grande relação entre o Senhor Cristo, né, o Senhor Maitreya, e o grande iniciado que era o Mestre Jesus. E o Mestre Jesus permitiu então que o Senhor Maitreya, o Cristo, usasse o seu corpo para transmitir uma nova mensagem para a humanidade, mensagem essa que está ecoando até os dias de hoje. Essa é a metodologia que os
bodhisattvas mais utilizam. Ao invés deles se reencarnarem pessoalmente, é muito mais fácil eles se fundirem mediunicamente, podemos dizer assim, com os seus discípulos avançados. Nós podemos ver isso pela própria biografia de Jesus, que num certo momento já não era mais aquele filho de carpinteiro que estava ali ocupando aquele corpo, mas era a própria sabedoria divina de um ser muito mais esclarecido, que não mais reconhecia laços familiares e tudo mais, porque ele tinha que passar uma mensagem para aquela civilização judaica, né, que hoje é a nossa civilização judaico-cristã. Então falta falar exatamente sobre o terceiro grande raio, que é ocupado pelo Mahashohan. Mahashohan, que é um altíssimo grau dentro da fraternidade branca. O senhor Maitreya, como o senhor Mahashohan, tem a 7ª grande iniciação, mas a grande diferença é que o Mahashohan é o grande guardião dos registros dos processos evolutivos do globo e supervisiona e dirige todas as atividades dos membros da grande fraternidade, quando de estágio em estágio desenvolvem o grande plano. Ele tem sido descrito como alguém para cuja visão o futuro é como uma página aberta. E, juntamente com ele, que é do terceiro raio, no primeiro raio atua também um grande mestre, o que vem da evolução da Índia, que é o senhor Manu, conhecidíssimo na Índia, né, por aquele tradicional texto chamado as Leis do Manu, um dos códigos, né, de ética ou de governança mais antigos. E o Manu é o grande senhor da civilização, né, trabalhando no primeiro raio, né, ligado diretamente a Sanat Kumara, e muitos mestres se ligam a ele, como por exemplo o mestre Moria, que no futuro da 6ª grande raça vai ocupar esse cargo que atualmente está ocupado pelo Manu. Assim como o mestre Kutumi, que é o atual Shohan do 2º raio, no futuro vai ocupar o cargo do senhor Maitreya. E assim o mestre Kutumi passará a ser o instrutor do mundo. Aquilo que o Cristo faz hoje para todas as religiões devocionais do mundo, o mestre Kutumi vai ocupar esse cargo. Agora, o grande trabalho do Sr. Mahashohan é principalmente inspecionar os raios chamados de aspecto, né? Que são não só o terceiro raio, que é ligado à energia do Espírito Santo, mas o 4º raio, que é ligado ao desenvolvimento artístico, o 5º raio, que é ligado ao desenvolvimento científico, o 6º raio, que manifesta a devoção religiosa principalmente, e o 7º raio, que é chamado raio da organização, o raio da magia, mas que hoje em dia se manifesta mais como a administração e tudo mais. Daí que o trabalho do Mahashohan é realmente muito intenso, e por isso que os mestres têm um grande respeito, uma grande admiração por ele. E para finalizar, ouvintes, aqui o nosso programa de hoje, o nosso comentário é o seguinte, que, como nós dissemos, ouvintes, milhões e milhões de discípulos já existem no planeta que estão ligados com as auras dos mestres. São todos os iniciados das ordens esotéricas que foram no passado criados pelos mestres,
como por exemplo os maçons, os Rosa-Cruzes, os teósofos, um grande setor do movimento espírita, e principalmente no Oriente, aqueles que seguem a linha do yoga, aqueles que são iniciados das escolas tibetanas, do budismo e também do hinduísmo. São realmente milhões e milhões de indivíduos, ouvintes, que estão nos mais diversos graus de iniciação. Muitos são apenas ainda aspirantes, mas muitos milhares já são discípulos, já receberam em encarnações anteriores as suas iniciações, e o importante, ouvintes, é garantir para eles a continuidade do seu progresso. É por isso, ouvintes, que é importante existirem esses movimentos que nós sabemos que são muito fechados, são muito esotéricos, mas só eles, ouvintes, preenchem aquela necessidade que essas almas, que esses espíritos precisam de retomarem o seu caminho iniciático. E então, ouvintes, aqueles que estão procurando, ouvintes, saibam que os mistérios ainda existem, os mestres estão aí ativos no mundo, principalmente através das bênçãos que vêm nessas ordens que são realmente ligadas com a Fraternidade Branca. Mas, como nós dissemos, antes de entrarem numa organização, ouvintes, estudem a história dessas organizações, vejam realmente se elas seguem, se elas mencionam esse direito divino, essa ligação divina com os mestres, e principalmente vejam se essas organizações são honestas, dirigidas por pessoas realmente ilibadas, para que vocês não entrem, ouvintes, numa porta pensando que é uma coisa e no final das contas é outra. Porque as almas que foram dos mistérios estão de novo reencarnadas, buscando a continuidade das suas iniciações, e todos nós, ouvintes, que somos iniciados na Fraternidade Branca, estamos aqui para auxiliar a humanidade a evoluir espiritualmente. Não há outro objetivo, ouvintes. Nós buscamos a iniciação para que aumente a nossa energia, para que nós possamos ajudar ao gênero humano, a todo esse planeta, a seguir adiante. Não é por nenhum objetivo egoísta, ouvintes. Então, nos congratulamos a todos os filhos da luz, a todos os iniciados que viram, ouvintes, a estrela flamígera, flamejante de 5 pontas do grande iniciador único brilhar por sobre as suas cabeças quando foram iniciados. Vamos, ouvintes, nos unir, trabalhar mesmo que de forma diferenciada nos mais diversos raios por esses objetivos, e saudando a grande fraternidade dos mestres, aquilo que no cristianismo é chamado a comunhão dos santos, que eles, ouvintes, continuem a nos abençoar e que nós possamos ser úteis para o seu trabalho no mundo, que nós, ouvintes, no futuro teremos a volta dos governantes divinos, pois infelizmente hoje em dia nós não somos governados por sábios. Quando houverem as condições, ouvintes, adequadas, uma vez mais os Mahatmas, os mestres, virão em corpo, em carne, publicamente, porque hoje eles estão retraídos, até por uma questão de sobrevivência. O que aconteceu com o Mestre Jesus mostra isso, ouvintes, e que no futuro, quando as condições foram criadas, e elas estão sendo criadas, ouvintes, para que voltem os mistérios e nós uma vez mais sejamos governados e inspirados diretamente pelos mestres da grande fraternidade. E pelo adiantá-lo da hora, ouvintes,
temos que pôr ponto final nesse programa muito interessante, recomendando uma vez mais o livro Fundamentos de Teosofia para a leitura de todos vocês. Vou encerrar pronunciando o mantra do ser interno, para quem eu peço a atenção de vocês, procurando interiorizar o sentido de suas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Assim seja, queridos e queridas ouvintes. Termina aqui mais um programa, mas vai prosseguir a programação musical da música da nova era, com 5 canais de áudio para vocês ouvirem e também interagirem, se assim o quiserem, com a nossa programação. Nos despedimos desejando um ótimo final de noite, um bom repouso, recomendando a todos que meditem, que estudem esses temas que nós aqui apresentamos, e estamos a serviço, ouvintes, dessa luz esotérica, essa chama, essa chispa divina que brilha no coração de todos vocês. Nos despedimos aqui de Osmar de Carvalho, enviamos um forte, um caloroso, um fraternal abraço para toda a minha audiência, a quem eu agradeço muitíssimo. E nos vemos, ouvintes, no próximo programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre que possível, ao vivo, com a audiência de todos vocês. Até lá, queridos e queridas ouvintes.